Olá, boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos para mais um momento de reflexão da nossa doutrina espírita, a doutrina dos espíritos deixado por Kardec e também a doutrina do nosso irmão Jesus Cristo. Então vamos serenando os corações, pedindo já ao Mestre a proteção, o amparo para esse momento de reflexão e também que ele esteja presente conosco em mais essa semana que se inicia. E o tema de hoje é o tema da benevolência, um tema muito interessante, muito relacionado à nossa reforma interior e ao nosso bem proceder, como o próprio Cristo nos trouxe, nos ensinou quando aqui esteve. Está lá no nosso livro Opinião Espírita, nos nossos estudos trazidos por Emmanuel e André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. E a benevolência, se buscarmos no dicionário o significado, nós vamos encontrar a explicação. É a boa vontade, a generosidade, a compaixão, o altruísmo, o humanitarismo, filantropia, a caridade, que tanto Jesus nos falou, Paulo de Tarso, os demais apóstolos, a empatia, piedade, ajuda, socorro, favor, graça. A benevolência, ela é o contrário do egoísmo, é o bom proceder com o outro, é se preocupar com o outro. A empatia, ela fala muito em se colocar no lugar do outro, como que o outro age, como é que eu agiria se eu estivesse no lugar dele. Esse exercício, ele nos dá mais paciência, nos dá mais compaixão, nos dá mais solidariedade, o colocar-se na posição do outro. É a bondade, a boa vontade em relação às outras pessoas. E isso nós podemos exercer a todo momento, esse exercício de boa vontade, de benevolência. E falando em caridade, já Paulo de Tarso, na famosa carta aos Coríntios, primeira carta dos Coríntios, ele trouxe um verdadeiro poema ou um hino à caridade, ao amor. A caridade nada mais é que o amor em exercício, é uma das expressões do amor, esse amor universal, esse amor fraternal. E Paulo de Tarso então disse que dizia ele, que eu falasse línguas, a dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine, aí o instrumento musical. Completa, ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios, de toda a ciência, e tivesse toda a fé capaz de transportar montanhas, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Então ele nos diz que a caridade é a essência desse homem e dessa mulher de bem, desse ser humano de bem. A caridade é o que move, é a essência dessa transformação. Ainda que tivesse todo o conhecimento, falasse todas as línguas e fizesse profecias, e ainda assim tivesse uma fé capaz de transportar montanhas, sem esse altruísmo, sem essa benevolência, o ser humano ele é vazio enquanto espírito em evolução. E a gente pensa em caridade e logo vem, muitas vezes na nossa imagem, na nossa cabeça, irmãos superiores como Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico, Divaldo, nosso irmão, que tem uma obra maravilhosa lá na Bahia, ainda presente entre nós, diferente dos demais que já partiram para a pátria espiritual. Nós pensamos nesses espíritos que aqui estiveram ou estão e que exercem a caridade numa expressão muito maior, uma expressão visível a todos e muito forte. Eles expressam e eles vivem a caridade. A Madre Teresa, por exemplo, certa vez numa entrevista disseram a ela: nossa, eu não faria isso que você faz de cuidar dos doentes, de limpar as feridas, de alimentar, nem por todo o dinheiro do mundo. E ela disse: nem eu. Quer dizer, ela já tinha a caridade,
essa benevolência como parte do seu ser, do seu espírito. Mas a benevolência, ela não está só nessas obras maiores de irmãos mais abnegados, ela está no nosso dia a dia, não é? Como uma figura simples da criança ali preocupada com o cãozinho, com o cão não tomar chuva. Isso é um exercício de benevolência. As crianças, até pela simplicidade, pela inocência, às vezes fazem isso com naturalidade, às vezes têm essa boa vontade. E nós, com o nosso, muitas vezes, verniz social, a gente vai mudando esse sentimento, a gente vai, às vezes, querendo expressar algo que não tem e deixa de fazer os atos simples de boa vontade, de amor ao próximo, de altruísmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos alertam, que a benevolência para com os semelhantes, ela é fruto do amor ao próximo. Se eu exerço esse amor ao próximo, eu também vou exercitar a benevolência. E produz a afabilidade, a doçura, que são uma manifestação dessa benevolência. Mas eles também nos alertam. Eles falam, olha, não se pode confiar nas aparências. A educação, a civilidade do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. O mundo está cheio destas pessoas que têm sorriso nos lábios e veneno no coração. O que quer dizer? A afabilidade, a doçura, muitas vezes elas não vêm do íntimo do coração. Muitas vezes ela vem de um verniz social e, de fato, nós temos que ter esse verniz, nós temos que tratar todos bem, com civilidade, com cordialidade, mesmo aquelas pessoas com quem não temos muita afinidade, não temos muita simpatia, porque é natural da vida social tratarmos a todos com essa civilidade, mas nós não podemos, não devemos fingir um sentimento, uma benevolência que nós não temos. Ela não pode ser um verniz apenas. Nós temos que trabalhar, procurar ter essa benevolência e essa doçura, essa afabilidade no nosso coração e não fingir algo que nós não somos, como Jesus tanto advertia dos hipócritas. Nós não podemos ser hipócritas, como antigamente tinha ali entre eles, muito na figura dos escribas e fariseus. Jesus já alertava, dizia ele, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e toda podridão. O que é esse sepulcro? Aquele túmulo pintado, como quem diz, todo ali belo, ornado, e por dentro tem toda sorte de podridão. Nós não podemos ser como os escribas e os fariseus da época de Jesus. Por que Jesus alertava tanto em relação, fazia tantas ressalvas em relação aos fariseus, aos escribas? Porque eles queriam passar para a sociedade da época algo que eles não eram. Eles queriam passar uma imagem de virtude, de exemplo a ser seguido, de doutor da lei, de entendido da lei e de exemplo de virtude, mas eles não carregavam essa virtude. Eles estavam muito mais preocupados com práticas, às vezes exteriores, que nada diziam e nada chegavam ao coração e ao sentimento, e queriam ter uma virtude, um holofote para si mesmos, que não era merecido pela evolução moral, era algo criado, e muitas vezes até para exploração das pessoas mais simples e tudo mais. Então Jesus chamava muito a atenção, dizendo, vocês não entram no céu e não deixam os demais entrarem, porque corrompem a sociedade com um exemplo que não é a virtude real, do sentimento e da ligação com Deus. Dizia ele, assim também vós, por fora, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então não sejamos hipócritas, não vamos fingir uma benevolência, uma doçura que nós não temos.
por exemplo, procurar agradar as pessoas, agir com muita simpatia para obter uma vantagem, porque queremos alguma coisa que essa pessoa pode nos oferecer. Então, a maior prova de caráter, de evolução, é você tratar bem aquelas pessoas que não têm nada para te dar, não tem nada para te oferecer de vantagem, seja financeira, seja social, e você ainda assim trata ela bem, porque ela é sua irmã, seu irmão, e é uma pessoa como você, porque você exerce a empatia. Era isso que Jesus tanto alertava quando chamava atenção. E veja bem, Jesus, que foi exemplo de amor aqui para nós encarnados, de elevação, ele não deixava de chamar atenção quando era necessário. Então, essa benevolência não é falar amém para tudo, não é falar não, tudo bem, é sim, sim, não, não. O que é correto, o que não é, continua não sendo. Então, esse é o exercício de evolução, de elevação que Jesus nos alertava, quando ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade ele trazia, ele falava: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Por que ele falava tanto nessa verdade? Porque eles se preocupavam com essas falsas doutrinas, com os falsos profetas que fingiam ser aquilo que eles não eram. E ele oferecia o caminho da retidão. Qual? O amor ao próximo, o perdão aos inimigos. Esse é o único caminho que nos leva a Deus. Não é simplesmente fazer como na época, uma oferta, uma oferenda e achar que tudo estava resolvido. Era preciso modificar o íntimo, o espiritual, o interior. O que para a época era mais difícil de ser compreendido para as pessoas que então viviam muito mais os laços materiais e menos a vida espiritual no conhecimento, na sensibilidade, mas hoje nós temos condições de ir compreendendo essas lições trazidas por Jesus. E no Livro dos Espíritas, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Aí a gente pôs o exemplo de um vício, mas é claro que um vício físico, mas é claro que a má inclinação também está muito ligada aos vícios morais, esses muito mais difíceis às vezes de serem superados. Então pode o homem? É possível, nós estamos falando em reforma, em busca desse caminho da benevolência real do sentimento e não só do verniz social, mas o homem consegue dominar suas más inclinações, ele querendo e se esforçando para tanto? E os espíritos respondem: sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. É um exercício e basta a gente querer. A benevolência, a boa vontade de se preocupar com o outro é um exercício até diário, no nosso local de trabalho, na nossa casa. É possível, mas nós temos que querer. E continua Kardec: e não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? É até aquela justificativa, né, da pessoa que é muito colérica, que é muito raivosa, e ela fala: nossa, eu quando me vejo numa situação complicada, numa situação adversa, eu não me controlo, é mais forte do que eu. Quando eu vi, eu já briguei, já gritei, já bati, já me envolvi numa briga. Será que existe esse vício, essa paixão tão irresistível, né? Paixão no sentido de algo que nos foge do controle? E eles respondem: há muitas pessoas que dizem: quero, mas a vontade está só nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quer dizer, a gente quer, mas não quer. A gente quer mudar, mas a gente está satisfeito assim, né? É do ser humano, a gente fica ali, né, enrolando, esperando. É que nem a questão da dieta, né? Nossa, eu quero emagrecer, eu quero melhorar meus índices de colesterol, enfim, diabetes, mas eu estou tão feliz, né, comendo ali, né, aquele docinho, não
não fazendo a minha caminhada, no fim eu quero ficar como eu estou, mas eu não tenho essa força de vontade. Assim também é com o nosso proceder, com aquela questão de eu não levo o desaforo para casa, né? E naquele momento você silenciar, você deixar para lá, você sair de perto daquela confusão. Então, no fundo, você quer ainda, né, viver como viveu até então. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, quando a gente compreende que nós estamos dando desculpas, estamos usando de escapes para não mudarmos, porque é muitas vezes mais fácil continuar como estávamos procedendo, ainda assim nessa inferioridade, é porque a gente não quer ainda de verdade mudar. Quando a gente tem essa consciência, é o primeiro passo para iniciar essa mudança que é necessária para a nossa própria elevação e para o nosso próprio equilíbrio. Não é só a questão da vida espiritual ou da vida após a vida aqui encarnada, é para o nosso equilíbrio aqui na Terra mesmo, para um bem viver. Quando a gente vai se libertando dessas paixões, a gente começa a também viver melhor, a gente começa a ter uma vida mais equilibrada, com menos altos e baixos, a gente começa a ter uma estabilidade, começa com a nossa estabilidade emocional, espiritual e se reflete, porque não, a vida material mesmo, né? Não precisar tanto, não viver bem com o que temos, enfim, nos gera um equilíbrio como um todo. E Emmanuel nos chama a atenção, ele fala, traduzindo justamente, né, nessa passagem, traduzindo benevolência por fator de equilíbrio nas relações humanas, a gente poderia comparar, confrontar as nossas atitudes infelizes com os obstáculos pesados que afligem o espírito na caminhada terrestre. Então a gente podia fazer uma analogia entre essas nossas atitudes menos felizes, entre esses nossos vícios, com os obstáculos que a gente tem aqui enquanto encarnado, para a gente entender o que significa na nossa vida essas nossas atitudes menos felizes. Diz ele, quando a gente lança uma crítica destrutiva é aquela que é para acabar mesmo, né? Não é aquela crítica moderada, olha aqui, né? Veja, tá muito bom, mas aqui a gente poderia melhorar isso, né? Até no trabalho, olha, tá indo bem. Mas se a gente mudar esse aspecto, fazer dessa forma, eu acredito que vai ser melhor. Olha, aqui você não procedeu bem, mas vamos continuar. Então, essa é a crítica que pretende ser construtiva. A crítica destrutiva, que é a crítica pela crítica, que é a crítica que desestabiliza a pessoa, essa é como uma labareda de fogo, né? Se a gente fosse comparar com o plano físico. O azedume é como a estrada barrenta. Essa estrada aí, quem gostaria de estar nessa estrada com o seu carro ali, que você só afunda e não chega a lugar nenhum? Então, o azedume, né, aquela pessoa que está sempre com aquele humor terrível, é como essa estrada barrenta. A irritação, mesma coisa, um atoleiro comprido, né, um atoleiro que não tem fim. A indiferença, quando nós somos indiferentes à dor, ao problema do nosso próximo, é como a garoa gelada. Ninguém quer ficar, né, num dia frio passando numa garoa gelada. A cólera, quer dizer, aquela raiva, né, aquele destempero, é um desastre à vista, é um desastre prestes a acontecer. O preconceito é como um fruto bichado, né? Você olha aquele fruto bonito, você acha que você vai saciar a sua fome, mas ele está bichado. A gabolice, o que é a gabolice? Você ficar se gabando, se vangloriando, né? Achando que você é o máximo, ela é como uma poeira grossa, né? Aquela poeira que vem, impregna tudo, tampa tudo, né? Que você tem que depois sair limpando tudo que está, né, na sua casa, porque passou aquela nuvem de poeira. A inveja é como uma larva
penca, né? É como vinha aquele monte de larva ali, algo apodrecido, é a inveja. O pessimismo é chuva de fel, né? Aquela coisa amarga, pesada, ruim. E lá Emmanuel ainda traz outras atitudes nossas que, se a gente pensar o que ela significa, nós já procuraríamos não praticá-las, né? Procuraríamos não incutir, né? Não incidir nesses erros. E ele então finaliza: espiritualmente somos filtro do que somos. Cada pessoa recebe aquilo que distribui, não tem como. No campo espiritual, na Terra, a gente até tem um verniz e passa muitas vezes por aquilo que nós não somos. Então eu ponho um verniz de uma pessoa educada, de uma pessoa boa, e posso enganar todo mundo. Mas no plano espiritual eu não engano, porque não é o verniz mais, é a minha densidade, a minha sintonia como espírito. Cada pessoa recebe aquilo que distribui, não tem como. Se esperamos pela indulgência alheia, conseguiremos as manifestações que nos pareçam indesejáveis. Quer dizer, evitemos aquilo que é indesejável. Saberemos cultivar a benevolência no trato com o próximo, para que a benevolência nos seja auxílio incessante através dos outros. Ou seja, procuremos dar aquilo que nós queremos receber. Se nós estivermos em dificuldade, se nós estivermos num momento difícil, o que nós vamos querer receber? Apoio, compreensão, ajuda, e não críticas, azedume, inveja. Se você está num momento melhor e por alguma razão desperta esse sentimento, então procuremos doar aquilo que nós também gostaríamos de receber. Esse é o exercício da empatia, da caridade, o mais simples que tem, que é diário, está acessível e disponível a todos. Não precisamos fundar uma grande obra, abrir um lar adotivo para começar a exercermos. Todos nós podemos exercer no nosso dia a dia e, com certeza, nós vamos melhorar a nossa própria vida e a vida à nossa volta, não é? Doando e recebendo esta benevolência, esses bons sentimentos e bons fluidos de que os irmãos espirituais e o nosso próprio irmão Jesus Cristo veio nos ensinar quando aqui esteve. Muito obrigado a todos e tenhamos todos uma excelente semana. Graças a Deus.